Salve galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou J Antunes, hoje trazendo mais um vídeo pra vocês, reagindo ao canal do Hiper Cabuloso, situações assustadoras, vídeos perturbadores e misteriosos, pelo que ele descreveu aí no título. São 10 situações, tá galera? Se você é novo no canal e gosta de vídeos de terror, já se inscreve aqui que sempre tô trazendo vídeos novos, deixa aquele likezão, isso aí ajuda muito, fortalece muito o vídeo. Sem muitas delongas, bora pra gravação. O canal do Hiper Cabuloso, galera, o vídeo aí tá na descrição, hein? Um caçador de fantasmas popular no México foi junto com sua esposa até uma antiga casa no meio do nada, e que supostamente se trata de um lugar imensamente assombrado. Há muito tempo essa casa pertenceu a uma enorme família, onde por conta de um trágico incidente muitos deles acabaram perdendo suas vidas, e que entre as vítimas estavam diversas mulheres, e até mesmo algumas crianças. Seja o que for que tenha acontecido com essa família, fez com que algumas pessoas deixassem velas no local até hoje, talvez por respeito às vítimas, ou quem sabe para acalmar os possíveis espíritos que assombram o lugar. O casal então chega ao local e logo dá início à investigação, porém enquanto transmitiam sua exploração ao vivo pelo lugar, sons estranhos puderam ser ouvidos à sua volta. Pessoal, e a primeira situação já é história terrível, história muito triste já. Não sei. Olá. O YouTube Rick Velasquez. Não mames. Que isso, galera? Fuiste tu? Nossa, escuchou algo. Parece Eles então decidem utilizar um tabuleiro Ouija para se comunicar com os espíritos, só que isso parece não ter sido uma boa ideia, já que do nada, isso acontece. Faz tempo que eu não trago vídeo de tabuleiro Ouija aí, galera. Mas eu não recomendo quem tem tabuleiro Ouija aí, que é uma das pior jeito de conversar com o espírito. Na verdade, geralmente é demônios, né? Olha só. Aqui! Olha aqui! Olha aqui! Gatita! Vamos! A esposa do investigador pergunta se havia alguém ali com eles, e para seu espanto uma voz misteriosa lhes responde dizendo que sim. A voz parece ter vindo logo atrás do investigador, só que quando ele se vira e caminha para dar uma olhada, uma figura pálida e aterrorizante pode ser vista bem na sua frente, fazendo com que o casal saia correndo de lá o mais rápido possível. Agora lembre-se que tudo isso ocorreu durante uma transmissão ao vivo, tornando as coisas que vimos muito mais difíceis de serem manipuladas. Ou seja, será que essa antiga casa está sendo realmente assombrada? Veja mais investigações assustadoras no canal desse corajoso caçador de fantasmas. Pessoal, investigação ao vivo, hein? Foi uma live que ele fez no YouTube e apareceu essa coisa aí. Estava tranquilamente em sua casa, quando de repente ela viu algo muito estranho através da câmera de segurança, e que está instalada dentro do quarto do seu filho. No vídeo ela viu uma orbe misteriosa flutuando por quase 5 minutos, se movendo estranhamente ao lado dos brinquedos durante todo o tempo. Intrigada, a mulher decidiu ir até o quarto para ver o que era aquela coisa, porém chegando lá ela não vê absolutamente nada, pelo menos não com seus olhos, já que através da câmera, aquela mesma figura continuava ali se movendo no mesmo lugar. Que negócio bizarro, hein? Ela então começa a observar aquela coisa, e lembrando que ela não podia ver nada pessoalmente, mas que tudo estava sendo gravado pela câmera instalada dentro do quarto. Meu Deus, galera. Um orbe, hein? E ela com a câmera na mão ali, olhando pela... Flutuando, e que segundo ela havia dito para que a orbe tocasse sua mão, e é aí que vemos algo impressionante, pois aquela coisa parece realmente estar interagindo com ela. A mulher então decide deixar a orbe em paz, e mesmo após sair do quarto, aquela coisa continuou flutuando sozinha por vários minutos. Um tempo depois ela checou a câmera mais uma vez, e estranhamente a orbe já havia simplesmente desaparecido. A mulher disse que após o ocorrido a orbe não apareceu novamente, e que seja o que for aquela coisa se tratava de algo inteligente,
pois aquilo respondia e interagia a tudo o que ela estava fazendo, ou até mesmo dizendo. Que situação Um bizarra, homem hein? que vive em uma cidade dos Estados Unidos. Estava voltando de carro para casa quando chegou até um cruzamento ferroviário. Porém, enquanto o trem estava passando, ele acabou vendo algo bem estranho do outro lado da estrada. Ah, esse aí eu já vi também, hein? Já vi não, na verdade eu já trouxe aqui pro canal de algum outro top 5, outro top 10. Parece que é uma pessoa, mas ela desaparece na frente da câmera e ele tá filmando, né? Como se fosse um vulto preto ali, um capa preta, algo assim, né, velho? O cara tá indignado ali, ó, pela legenda, né? Pode ver, ó, que some, galera, ó. Tava aparecendo. Uma enorme figura sombria pode ser vista do outro lado da rua, e que se move de um jeito bem estranho até simplesmente desaparecer do nada. O rapaz disse ter ficado tão intrigado com aquela figura, que decidiu pegar seu telefone para gravar o que estava vendo, e que mesmo após analisar diversas vezes o que foi gravado, ele não faz ideia de quem, ou o que poderia ser aquela coisa. Será que era uma entidade que tava ali? Uma dupla de investigadores paranormais do Japão receberam o contato de uma pessoa que está desesperada, pois afirma possuir uma casa que está sendo imensamente assombrada. Essa pessoa diz que há 10 anos atrás uma família vivia tranquilamente no local, até que em certa noite o pai da família teve um ataque psicótico, onde ele acabou tirando a vida de sua esposa e filha, deixando seus corpos dentro do armário para serem encontrados, enquanto fugia de lá para nunca mais ser visto novamente. O dono do lugar afirma que desde o ocorrido ele tenta alugar a casa, porém nenhuma pessoa consegue permanecer no local por mais de uma semana. O proprietário então decidiu entrar em contato com a dupla de investigadores, os desafiando a ficar na residência pelo período de 7 dias, para que assim eles pudessem descobrir o que tem levado as pessoas a irem embora. A dupla aceita o desafio, e um deles então decide permanecer na casa sozinho por 7 dias, onde ele deixa uma câmera gravando o quarto onde estava, e que foi exatamente o mesmo quarto onde o trágico assassinato ocorreu anos atrás. Nos primeiros dias podemos vê-lo dormindo, e também passando tempo dentro do quarto sem que nada fora do comum aconteça. Porém no terceiro dia o investigador acordou no meio da noite, e acabou notando algo muito estranho dentro do banheiro. Pessoal, um desafio de 7 dias pra passar numa casa assombrada. Tem que ter coragem, hein? Uma sombra estranha pode ser vista na janela do banheiro, só que quando o investigador vai até o lado de fora para ver o que era, ele não encontra absolutamente nada. No dia seguinte ele decide filmar a janela mais uma vez, e para o espanto dele aquela sombra misteriosa já não estava mais lá. Nessa mesma noite o investigador não consegue dormir, já que segundo ele está tendo uma sensação muito estranha, como se houvesse mais alguém ali no quarto bem em frente ao armário. Passamos agora para o dia 5 e 6, onde novamente o investigador afirma não poder dormir, já que durante toda a noite ele tem ouvido o som de passos andando pela casa, e até mesmo um gemido assustador que parece estar sendo feito por uma mulher. No último dia o investigador já estava exausto pensando em voltar para casa, porém ele aguenta firme passando a última noite nesse local sinistro. No dia seguinte ele acorda revigorado dizendo que teve uma noite tranquila, e que nada de estranho aconteceu enquanto estava dormindo. お疲れ様です。今急遽トモさんに来てもらいました。トモさん昨日の夜の出来事なんですけど、最終日、本当に何も覚えてないんですか？特に夢だとかうなされたとかっていうこともないんですか？いや、なんかね、一番ぐっすり寝るかな。朝まで多分ずっと寝てたと思う。本当に何も変わったことは何もなかったんですね。そ
そうだね、全然何も昨日は怖い夢も見てないし、何もなかったと思うけど。わかりました。 Só que é aí que as coisas ficam realmente estranhas. Afinal, o investigador afirma que nada de estranho aconteceu naquela noite. Porém, seu colega checou as gravações feitas pela câmera e descobriu que algo realmente bizarro aconteceu com ele, mas que estranhamente ele nem sequer lembra do ocorrido. Meu Deus, galera. E só um dormiu, será? Só um aceitou esse desafio pra dormir sozinho nessa casa? Ó, isso aí ele não se lembra, né? Isso no último dia, né? Ele pegou a câmera. Diz ele que dormiu a noite inteira, que não acordou, né? Foi a melhor noite da vida dele, ele falou ali. Na verdade, dos 7 dias que ele dormiu nessa casa, né? Meu Deus, galera. Um rosto atrás lá. Eu fiquei todo arrepiado aqui, galera. O investigador parece estar fora de si enquanto se levanta, pega a câmera e se senta bem em frente ao armário, onde ele começa a sorrir para a câmera, pouco antes de estranhamente começar a chorar. A câmera então começa a ter interferências estranhas a todo momento, e do nada o rosto de uma mulher pode ser visto à espreita logo atrás dele, observando assustadoramente o investigador de dentro do armário. O investigador disse não se lembrar de nada sobre essa gravação, e que até assisti-la acreditava ter dormido tranquilamente durante toda a noite. Seria isso o espírito da mulher que teve sua vida tirada anos atrás, e que seu corpo foi encontrado exatamente dentro deste mesmo armário? Veja essa investigação completa, e também várias outras, no canal dessa dupla de investigadores do paranormal. Omagatok filme. Herança. Vamos ver Há algum aqui. tempo que um homem diz que coisas estranhas vêm acontecendo em sua casa, e que inclusive eu já havia falado sobre este caso anteriormente, onde ele tinha herdado esta casa de sua avó que havia falecido, e que junto à casa ele acabou recebendo um item bem estranho. O rapaz mantém esse item sempre preso dentro de um quarto, mas não faz isso só pelo fato de ser bem assustador, mas também porque ele acredita que seja o responsável pelas manifestações estranhas que vêm acontecendo. Até que em certa noite ele foi acordado por barulhos estranhos, o fazendo rapidamente pegar seu celular para gravar o que estava ocorrendo. Eita. Eu sempre falo, o pessoal tá filmando bastante agora, bastante casas assombradas aí, galera. Tipo, vídeos assim que de onde o pessoal mora e sabe que é assombrado, o pessoal tá jogando na internet agora, né? Antigamente não tinha muitos vídeos, né? Hoje em dia tem bastante. E a gente até pode ver várias formas, assim, das coisas do paranormal se manifestar, né? Através de barulhos, aparições, orbes.
Eita, que cagaço, velho. Mas também esse... Não sei se é um prédio aí, ó. Que negócio é esse, velho? Barulhos estranhos são ouvidos pelo corredor. Eis que ele chega até o quarto onde o palhaço estava sendo mantido, e nisso um barulho alto pode ser ouvido atrás dele. O rapaz então se aproxima das escadas para ver o que era, e som de passos podem ser ouvidos como se algo estivesse subindo. Porém o mais assustador é que logo após isso a porta do quarto se abre misteriosamente, revelando que o palhaço havia acabado de virar sua cabeça, já que antes ele estava olhando para a parede, e agora estava olhando diretamente para ele. Com medo de que algo pior aconteça, o rapaz decide levar o brinquedo para dentro do porão da casa, só que agora com uma câmera gravando durante todo o tempo. Dias depois ele recebeu um alerta sobre um estranho movimento no porão, e que ao checar ele viu algo que o deixou bem espantado, já que no vídeo tinha isso. Meu Deus, galera. Deve ser uma câmera de segurança, né? Pra filmar tantos dias, né? Nossa, velho. A câmera se move de um lado para outro, e do nada o braço do palhaço se move por conta própria, pouco antes da lâmpada simplesmente explodir deixando tudo em completa escuridão. É um susto atrás do outro, hein, galera? Está sendo realmente assombrado, convencendo o rapaz de que aquilo deveria permanecer preso lá embaixo, porém com uma câmera sempre gravando qualquer tipo de movimentação estranha que venha a acontecer. Desespero. Um grupo de jovens estava passeando por uma cidade mexicana, quando decidiram ir até uma das atrações turísticas da cidade, o teleférico Cristo de Lanoas, que oferece um passeio tranquilo por cima da cidade, levando seus passageiros até o topo de uma montanha enquanto podem admirar uma bela paisagem. Dito isso, os jovens decidiram fazer uma gravação durante o passeio, porém o que eles não imaginavam é que acabariam registrando algo muito, muito estranho. Andando de teleférico. Tá prometendo. ¿Sí oyeron? Una niña que se siente sola. No, una niña no. Os jovens ouvem a voz desesperada de uma pequena garota, que parece estar gritando pedindo por algum tipo de ajuda, e que os jovens nem mesmo fazem ideia de onde a voz possa estar vindo. Eles então publicaram o vídeo em suas redes sociais, onde muitas pessoas começaram a falar sobre o ocorrido, dizendo que o que essa voz misteriosa estava dizendo era: "Quero fugir daqui, me sinto sozinha." Será que esses jovens acabaram registrando uma verdadeira manifestação de algo sobrenatural? Talvez o espírito de uma pequena garotinha que faleceu por conta de algum acidente terrível? Por favor, deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários. Galera, estranho, hein? Às vezes é alguma menininha que tava ali nos prédios, tava sozinha mesmo e ficou gritando ali, né? Um homem vive em uma casa repleta de bíblias e itens religiosos. No entanto, o motivo para isso não se trata somente de uma devoção religiosa, mas sim de algo completamente diferente, pois manifestações paranormais vêm acontecendo frequentemente em sua casa. Tudo começou quando ele havia ido visitar o túmulo do seu pai no cemitério, e que logo após isso, ele vem tendo a sensação de que algo possa tê-lo seguido até sua residência, e por isso que os itens foram espalhados pela casa, na esperança de que isso pudesse afastar o que quer que estivesse assombrando o lugar. Só que em certo dia o rapaz estava dormindo um pouco, quando acordou com barulhos muito altos em algum lugar da casa, o fazendo rapidamente pegar seu celular para gravar o que estava acontecendo. Bueno, estoy grabando este video porque
Estoy tratando de dormir, pero acabo de escuchar un golpe duro por allá en la sala, entonces decidí grabar porque hace días que se viene presentando cosas extrañas en el apartamento. Son las 4:13 minutos de la tarde, entonces me parece muy extraño que hasta ahora están sucediendo como cosas raras. Entonces, Que isso? comedor. Miren, es en el comedor. Tengo las ventanas cerradas, miren. Nada. Pessoal, deixa nos comentários, tem alguém aqui do canal que mora em uma casa assombrada, assim, que... Uma casa normal, mas que tem acontecimentos paranormais, que acontecem coisas, assim, sobrenaturais. Deixa nos comentários aí. O homem se levanta, e ao andar pela casa, ele se depara com objetos se movendo por conta própria, mesmo que nenhuma janela estivesse aberta, possibilitando que o objeto tivesse se movido pelo vento. No entanto, algo pior ainda iria acontecer, já que dias após o ocorrido, do nada, isso acontece. 1h45 da manhã. É, da noite, né? Ou da tarde. O som de uma tecla? Será que ele tem teclado em casa? Som do teclado, hein? Dá pra ver que ele tá bem receoso, assim, tá bem tenso, né, galera? En el nombre de Jesús te ordeno que te vayas. Bom, o teclado tá ligado na tomada. Eu tiraria da tomada, né? De Jesús ordeno que te vayas. No tienes derecho de estar aquí. Ordeno que te vas. Ordeno que te vas en el nombre de Jesús. Será que... Meu Deus, galera. As manifestações continuaram acontecendo, e cansado o homem diz algumas palavras para que o espírito o deixasse em paz, e ao fazer isso uma das teclas do teclado é pressionado bem diante de seus olhos. Dias depois o homem estava dormindo com sua namorada, quando mais coisas estranhas continuaram acontecendo. Bueno, voy a grabar este video porque nuevamente se están escuchando en el apartamento ruidos. Son las 3 de la mañana con 16 minutos y... Escucha. Sí, amor, sí se escucha. Es en la sala. Sí. Escucha. Esta vez no estoy solo, esta vez estoy con mi novia que por fin decidió venir a acompañarme, pues estaba asustada debido a todas estas cosas que están pasando. ¿Dónde es eso, amor?
Na cozinha. Meu Deus, quebrou um copo, parece. Fue eso. Está yo. Yo voy a mirar. Quédese aquí, amor, quédese aquí. Amor. Señor bendito. Amor, quédese acá, quédese acá. Yo voy solo, amor. Ya, yo voy. Prende la luz, prende la luz. Galera, é uma tensão, né? A gente fica Estaba tranquilo por acá. chocado com a situação, né, galera? En el nombre de Jesús, manifiéstate. Parece que en la cocina. En el nombre de Jesús, manifiéstate. Vaya para el cuarto, amor. No. ¿Qué fue eso? ¿Estás viendo, amor? ¿Estás viendo? Ele pediu pra se manifestar. Ué, tem alguém na cadeira ali? Não, é a outra cadeira de trás. Eu achei que era uma cabeça na cadeira, velho. Manifiéstate en el nombre de Jesús. Te ordeno que te manifiestes. Mas já tá a resposta aí, ó. ¿Qué fue lo que sonó hacia ahorita, amor? Na cozinha. Será que foi um copo que quebrou? A mulher corajosa, né? Porque tá acompanhando ele ali. Ah, é um copo mesmo, hein? Mira, amor, mira. ¿Ves que no me tiras, amor? Es un vaso. Es un vaso. Meu Deus. Mira, todos los cajones están abiertos. E é coisa forte, hein, galera? Poltergeist forte, hein? ¿Qué es lo que pasa aquí, Dios mío? Amor. Após isso, a namorada do rapaz começou a passar muito mal, só que não podemos afirmar que isso tem algo a ver com o que estivesse acontecendo. Porém, dias depois o homem foi acordado mais uma vez, pois as manifestações estavam se intensificando cada vez mais. Quatro partes já desse vídeo, desse mesmo... É um TikToker, né? Elos está comigo. Acho que é isso aí, né, galera? Mas são situações fortes, né? Essa última mesmo aí que ele mostrou agora, meu Deus, todas as portas abertas, o copo quebrado no chão. O que você acha que é, galera? Será que é uma entidade? Será que é um espírito ruim que já tava na casa, aí no apartamento? São dúvidas, né? Mistérios aí. O que vai acontecer dessa vez? Passa, caramba, velho. Como se algo fosse pra cima dele. Ou ele se assustou ali e derrubou o celular, né? O homem caminha pela casa, quando do nada passos podem ser ouvidos indo em sua direção. Será que a casa deste rapaz está sendo realmente assombrada? E ainda mais importante, o que você faria se coisas como estas estivessem acontecendo no local onde mora? Rezando. Muitos religiosos têm o costume de subir ao monte para realizar suas orações. Eu não entendo bem o motivo, mas acredito que seja para ter um contato maior com Deus. E é exatamente isso que acontece no vídeo que vocês vão ver agora, onde algumas pessoas subiram no topo de uma colina para rezar, e quando uma delas decidiu gravar com seu telefone, algo bem estranho acabou sendo registrado. Ah, o canal do Jonathan Scriven.
Eu já ouvi falar desse canal, galera. Não sei se eu já trouxe vídeo deles. Não ter notado, mas se olharmos com mais atenção, podemos ver uma figura misteriosa que aparece rapidamente no início do vídeo, desaparecendo logo em seguida sem as pessoas nem sequer terem notado. Você por acaso tem alguma ideia do que poderia ser essa coisa? Por favor, comente o que você acha sobre isso. Olha, eu não tenho ideia, galera. Será que é um santo? Os jovens têm o costume de transmitir ao vivo enquanto jogam durante a noite. E em certo dia eles ouviram algo muito estranho vindo da cozinha. Porém, pensando que fosse apenas alguém pegando um lanche, eles não deram tanta importância. Eles então continuaram com o que estavam fazendo. No entanto, o que eles não esperavam é que do nada, isso aconteceria. Eita. Ah, já vi essa parte aí, hein, galera. O negócio pega fogo aí, galera. A gurizada que joga videogame, ó. Já pensou você tá jogando videogame e de repente começa a acontecer coisas estranhas aí? Ó, a porta da geladeira abriu. Ó, um mandando o outro, vai lá ver, vai lá fechar. Eu acho que é mais depois. Olha só o que acontece agora, galera, quer ver? Uma das cadeiras acaba arrastando na frente deles. Eles estavam jogando na sala, quando do nada a porta da geladeira se abre por conta própria. Só que eles pensaram que fosse apenas alguém que a esqueceu aberta. Um deles então se levanta para fechar a porta, e ao voltar para a sala uma cadeira é arrastada bem diante de seus olhos, deixando os dois jovens bem espantados sem entender o que estava acontecendo. Será que eles acabaram presenciando uma verdadeira atividade paranormal em sua casa? O negócio foi pancada ali. Caso assustador, onde veremos um hotel muito antigo nos Estados Unidos, e que dizem ser um lugar extremamente assombrado. Esse prédio foi construído no ano de 1951 como um depósito de algodão, se transformando anos depois em um bordel, para enfim se tornar um antigo hotel após vários anos. Porém, após alguns problemas o prédio acabou sendo abandonado, sendo reaberto somente no ano de 2020, após um casal ter comprado a propriedade e também reformado toda a sua estrutura. No entanto, com o passar dos anos, tanto visitantes como também funcionários relatam que coisas bem estranhas acontecem em seu interior, como objetos se movendo, sons estranhos sem ninguém por perto, e até mesmo aparições assustadoras de fantasmas em diversas partes do lugar. Inclusive os proprietários decidiram instalar diversas câmeras de segurança por todo o local, onde elas acabam registrando muitas manifestações estranhas acontecendo a todo momento. Porta abrindo. Mas também o hotel ele só tem coisa antiga, parece, né? Não sei se coisa antiga puxa já, tipo, esses móveis antigos, galera. Não sei se puxa, né? Olha só. Here's a video that happened in our downstairs hallway. We don't get a lot of activity in the downstairs area, but in this particular area, the cameras went off right here and said there was motion. We do have a camera right up here pointing that way. So in a second, I'm going to show you a weird clip of something either peering out of that doorway or some unknown object coming out. I don't have a good explanation for it, but I'll show you the video. Algo sem explicação. Nossa, como se fosse uma... Que acabamos de ver. Será que podemos afirmar que esse antigo hotel está sendo realmente assombrado? Totalmente assombrado, né, galera? Coisas ali sem explicações, né? Você acha que é algo paranormal, sobrenatural? Deixa nos comentários e interage com o vídeo. Várias situações aí que o canal do Hiper Cabuloso trouxe pra gente. E várias vezes eu tomando susto aqui, ficando bastante arrepiado, galera. Mas é isso aí, galera. Esse foi mais um vídeo pra vocês. Já agradeço aos novos inscritos aqui do canal. Um forte abraço, até o próximo vídeo.
Valeu!